Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre otimismo e pessimismo. Como é bom a gente estar perto de pessoas otimistas, não é mesmo? E como é difícil conviver com pessoas pessimistas, né? Aquelas pessoas que sempre conseguem olhar o lado vazio do copo, né? Porque as pessoas que sempre olham a parte do copo que tá cheia, são pessoas mais agradáveis de conviver, né? São pessoas que estimulam, são pessoas que, mesmo quando às vezes as coisas não vão muito bem ou não estão dando muito certo, a pessoa otimista, ela tem uma característica pessoal de conseguir ver o que tem de bom mesmo quando a situação não tá ideal, né? Ela consegue enxergar, ela consegue extrair uma lição, ela consegue extrair um aprendizado e consegue ir com impulso para o próximo nível, tá? E isso não quer dizer que a pessoa seja fora da realidade, não é isso, né? Quer dizer que essa pessoa, ela, mesmo conhecendo a realidade e mesmo sabendo que as situações da vida existem obstáculos, sim, que elas podem servir de impulso, que elas podem servir de, ao invés de servir de pedra no caminho, elas podem servir de pedra para a construção do nosso castelo, né? O contrário das pessoas pessimistas, que elas são extremamente difíceis de conviver, né? Até o professor Leandro Carnal, ele diz que numa equipe é sempre bom ter um pessimista para dar algum alerta em alguma coisa que possa dar errado, mas no máximo um, porque senão ninguém consegue conviver e tocar o trabalho para frente com uma equipe de pessimistas, né? Extremamente difícil de conviver mesmo. Então, o pessimista, o que ele faz? Ele vê sempre o que está dando errado. Ele usa, inclusive, termos, né? Olha, e até tem os pessimistas cuidadosos, né? Se vocês conhecem também. Aqueles, olha, eu não tô querendo falar, eu não estou querendo jogar um balde de água fria, eu não estou querendo, mas eu acho que isso não vai dar certo, né? Eu acho que isso não foi bem planejado. Ou dá alguma coisa errada e a pessoa usa termos da seguinte maneira: deu tudo errado, né? Não, isso não foi planejado, isso deu errado. Então, essas pessoas são muito difíceis da gente conviver, né? Muito difíceis da gente dividir o nosso dia a dia, né? Um pessimista é para conviver de vez em quando, assim, ó, se você tem um amigo, né? Ah, eu gosto muito de fulano, mas fulano é pessimista. Então encontra de vez em quando fulano, para todo dia é muito complicado. O otimismo, ele é uma das nossas forças de caráter. Eu já expliquei para vocês em outros vídeos, mas eu vou falar aqui de novo. Dentro da psicologia positiva, existe um longo estudo de uma equipe de especialistas. Eles estudaram aproximadamente uma janela de 3.000 anos, tá? Alguns autores falam 2.500, 2.600, 3.000 anos, uma janela de história nesse período, tá? Estudaram as filosofias, as culturas, as religiões, tudo o que era virtude dentro de todo o mundo, de todo esse contexto, de todos esses períodos diferentes da história, tá? O que havia de registro. E eles chegaram a 6 grandes virtudes. E essas grandes virtudes se subdividiam em forças de caráter. E o otimismo é uma das forças de caráter, tá? Porém, o estudo diz o seguinte: todos nós temos todas as forças de caráter, tá? Então, por exemplo, uma das primeiras sempre é o otimismo, né? E outras vão geralmente por baixo. Não que isso seja negativo em mim, por exemplo, uma característica que esteja lá em 24º lugar.
Não que isso seja negativo em mim, tá? Porém, a que tá lá no topo da lista, uma das minhas primeiras forças de caráter, são as que são mais evidentes em mim, né? São aquelas forças que me impulsionam para a vida, né? No meu caso, uma delas é o otimismo, tá? O que que acontece? É possível a gente treinar a nossa mente. Bom, partindo do princípio que a nossa mente é treinável, ela é passível de ser trabalhada em todos os sentidos, no sentido de expansão de consciência, no sentido de perdão, no sentido, ela é passível de ser treinada para o otimismo também, tá? Treinada para gratidão, né? Então, todas as nossas características são passíveis de serem treinadas, né? De você, por exemplo, deixar sempre uma imagem positiva de um momento positivo da sua vida, que hoje é muito mais fácil, né? Hoje é muito mais fácil porque todo mundo tem celular com câmera, estão me vendo nesse momento, tem internet, tudo isso. Então, registrar momentos, por exemplo, do dia que estejam legais, registre e coloca na página inicial do teu celular. Então, diariamente você vai começar a visualizar coisas boas, coisas que você pode agradecer que aconteceu naquele dia. Isso, conforme você vai fazendo todos os dias, a sua mente vai começar a entender que, poxa, a minha vida não é tão ruim assim quanto eu estava pintando. As coisas não estão dando tão erradas assim quanto eu estava falando, né? Então pode melhorar também o seu nível de pessimismo e elevar o seu nível de otimismo, né? O que a gente tem que pensar também é que os núcleos que a gente convive, se eles não estão alinhados nesse sentido, eles começam a se afastar, eles começam a divergir em pontos de vista, né? E aí realmente fica muito complicado e muito difícil, né? A convivência. E que seja na paz, que seja numa concordância, numa boa conversa, né? Ou que se entendam nesse sentido, ou que cada um abençoe o outro e sigam o seu caminho, né? Mas realmente é muito difícil otimismo e pessimismo conviverem o tempo inteiro, tá? Você vai cruzar o tempo inteiro na sua vida com pessoas que são diferentes de você. Às vezes você é otimista, a pessoa é pessimista, às vezes você é super grato e a pessoa não é grata, ou vice-versa, enfim, né? Então isso é a dinâmica da vida, né? A dinâmica de polaridades, né? De diferentes polaridades. Isso é natural, é bonito de se ver essa diversidade, né? Agora, a convivência diária ou o trabalhar junto, por exemplo, já começa a tornar complicado, já começa a tornar a situação um pouco mais difícil, né? Então tem que realmente se entender, conversar e achar uma resolução para isso, tá bom? Então eu espero muito que essa semana você procure olhar todos os dias a parte cheia do seu copo, porque todo mundo tem todos os dias algo muito importante para agradecer, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.